O livre-arbítrio e a soberania de Deus. O texto de hoje está baseado em Gênesis capítulo 3. O eterno Criador, em quem nós cremos, é o Deus onipresente, onisciente e onipotente. Não há limites para a ação deste Deus, porque Ele é o Senhor sobre tudo e todos. É o único e verdadeiro Deus. Antes dele não houve outro, e depois dele não haverá, porque o Senhor Deus é incomparável. Ao fazer surgir todas as coisas, cada uma de sua forma, beleza e função, Deus resolveu criar um ser especial, um ser que pudesse pensar, sentir, entender, um ser espiritual e físico ao mesmo tempo, com a capacidade de criar semelhante ao seu Criador. Essa criatura que Deus fez seria tão especial para o Senhor que Ele deu a sua própria imagem. Ele fez com tanto amor que desejou tê-los como filhos e filhas. Então Deus, com o seu poder, criou o ser humano. Até que ponto somos livres para fazer o que queremos? Vamos aprender a respeito da soberania de Deus e o livre-arbítrio. Primeiramente, os versículos de 1 a 5 relata e fala quem é Satanás. Embora Satanás tenha algum poder, seu poder não existe se comparado com a onipotência divina, e ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então o diabo luta para conquistar o homem e a mulher, tentando-os em suas fraquezas, porque sabe que Deus deu ao ser humano a liberdade de escolher. A humanidade toda tem essa consciência de quando está errada, sabe quando está sendo tentada, bem como de suas fraquezas. Toda tentação é proveniente da vontade e fraqueza humana, como diz 1 Coríntios 10:13. E a tentação nunca é maior do que se possa suportar, porque Deus dá força para vencê-la, e o homem tem condições de escolher o bem. Satanás é mentiroso e o pai da mentira, como diz João 8:44, que tenta enganar as pessoas, seduzindo com astúcia e engano. Sua principal estratégia é levantar dúvidas e tentar nossos limites, como quis fazer até com o próprio Senhor Jesus. Sabemos que o diabo está derrotado e será totalmente derrotado, mas quer prejudicar vidas que são amadas por Deus. O inimigo está tentando te enganar? Cuidado com as mentiras do diabo. O versículo 6 a 10 de Gênesis 3 fala: quem é o homem? O homem e a mulher, além de todos os privilégios que receberam sobre as outras criaturas, ganharam a capacidade de escolher, o livre-arbítrio e o entendimento para saber o que pode e o que não pode fazer, bem como as suas consequências. Mas até então o homem e a mulher não haviam provado do proibido, só conheciam o que era permitido, e quando provaram do bem e do mal, lhes abriram os olhos e passaram a ter consciência do que realmente é o mal e o bem.
sentindo suas consequências. Deus sempre pôs diante do ser humano os dois lados e os seus resultados, como diz Deuteronômio 28, e deu a ele a consciência interior para saber quando está com malícia ou benignidade. O soberano Senhor é dono de tudo e de todos. O ser humano é dependente de Deus, porém age sem o consentimento divino. Contudo, somente com o consentimento do homem é que Deus perdoa os seus erros, transformando a vida. Até hoje o homem e a mulher não aprendeu a usar o dom de escolher que recebemos de Deus e muitas vezes busca o mal com a sua própria vontade. Quando surgem as consequências, queremos colocar a culpa em Deus, só reconhecendo a soberania divina ao precisar de socorro. O pecado original, habitado em todos os descendentes de Adão e Eva, é a tendência para o mal, mas Deus deu provisão enviando o seu Espírito Santo para que não vivamos segundo a vontade da carne e tenhamos o penhor do Espírito. Embora a tendência natural seja para a maldade, o ser humano ainda possui em sua natureza o desejo de acertar, praticar o bem, e com a ajuda de Deus é capacitado para isso. Você está lutando contra o mal? Vença o mal com a ajuda de Deus. Os versos 11 a 22 do capítulo 3 de Gênesis descrevem quem é Deus. Os cristãos sabem que não vivemos mais no tempo da lei, mas debaixo da graça de Cristo. Por isso, não é necessário estabelecer limites ou prisões para manter o cristão no caminho, pois vivemos numa nova aliança em que as leis são escritas em nossos corações, podendo sentir o desejo de obedecer, não apenas tendo conhecimento do certo e o errado. Como cristãos, acreditamos que podemos nos disciplinar para praticar o bem através dos atos de piedade e de obras de misericórdia, mas com a ajuda de Deus. Buscamos não praticar o mal, zelosamente praticar o bem e observar as ordenanças de Deus, sempre crendo na vitória por meio da vida disciplinada. Há um mistério com relação à soberania divina que só podemos compreender por meio da fé. Você é livre para fazer a vontade de Deus. Foi com muito amor que o Criador deu ao homem e à mulher o livre-arbítrio, e não seria justo o Senhor viver a impedir as consequências originadas da escolha humana. Quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, recebemos uma nova vida, e então temos onde buscar ajuda para as nossas decisões. Somente sob a direção de Deus podemos ser livres para viver uma vida com Deus. Viva a vida de Deus. Seja livre.